Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Continuando nossas aulas aqui de circuitos digitais, última aula a gente entrou mais qual que era a diferença entre um número decimal e um número binário. Como eu acabei comentando na última aula, havia outros números também, outros códigos. Os códigos eles são classificados assim como números decimais, números binários, que são o 01, 01, 01, os números octal. Interessante aqui, por exemplo, o número decimal 0 em binário é 0, o número decimal 1 é 1 em binário, mas, por exemplo, o número 2 em decimal, em binário, já se lê 1, 0. O número 7 em decimal, se você converter para binário, você vai estar lendo 1, 1, 1. O octal, ele era muito utilizado em relógio, ele não é muito usado hoje em dia, né? É mais usado os números decimais, binário e o hexadecimal, que eu vou falar mais à frente. Mas o octágono, em algumas aplicações tecnológicas, ainda é encontrado. E ele funciona assim: ele vai contando igual um número decimal normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega no 7, ele pula no 8, 9 e já vai pro 10 já. Aí vem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Chegou no 17, ele vai pular o 18, o 19 e já vai pro 20. Aí fica 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, pulo 28, pulo 29 e vai pro 30. O octal sempre é nessa ordem, ele nunca altera. Então, quando você chega do 7 em octal e o 7 em decimal, é o mesmo, a mesma simbologia. Mas o 7, o 8 em decimal e o 8 em octal já é o número 10. E o hexadecimal é um outro tipo de código, diferente do octal, diferente do binário, diferente do decimal. Mas para decifrar os três aqui, a gente sempre pega o decimal como base. O hexadecimal, ele já faz uma mistura entre números e letras. Então ele percorre normal, igual o decimal. 0 com 0, 1 é igual a 1, 2 igual a 2 em hexadecimal. Quando ele chega no 9, é igual, porém o 10 já muda já. Aqui no caso ele está indicando 10 e aqui ele está indicando já a letra A. Depois ele, o 11 em decimal, em hexadecimal, correspondente à letra B. E assim vai indo, C, D, E, F. Quando chega aqui, ele volta para o 10. Entendeu? Depois do F aqui, o número 16 vai voltar para o 10. Aí ele começa a contar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí ele pula para 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Aí começa de novo. 20, 21, 22, 23, 24. E assim sucessivamente. Então cada um deles tem um código tendendo ao infinito, normal. Cada um deles atua com um código diferente. O hexadecimal é aplicado em algumas utilizações, o octágono é aplicado em algumas utilizações. O binário é o primordial na computação. Nas tecnologias, quase 100% a gente utiliza o modo binário. Quando não utilizamos o binário, usamos a forma hexadecimal em algumas linguagens, porém é um pouco mais difícil, mas ainda usa. E bem raro mesmo o octadecimal, né? O octal. Para eu dizer, por exemplo, que tal número, exemplo, eu cheguei aqui, tal número é decimal, binário, octal, hexadecimal, eu tenho uma determinada base. Por exemplo, em decimal, eu vou dizer que qual é o número 10 em decimal. Para dizer que o 10 é em decimal, eu utilizo a base 10. 10 na base 10. Quando eu pego o número binário, para eu dizer que esse número aqui está em binário, eu coloco, no caso do próprio número, na base 2. Aí eu estou dizendo que esse número é em binário.
Essas bases aqui a gente utiliza quando a gente está falando de eletrônica, né? Ou quando você está trabalhando na base decimal, você não precisa ficar colocando a base aqui. Por exemplo, você está fazendo uma prova de matemática, não vai ficar colocando base 10, né? Você pode estar ignorando a base 10, mas quando você for fazer uma prova de eletrônica ou alguma aplicação, é bom você bem prestar atenção nessa base aqui, ó. Continuando ainda no número 10, a gente tem o número 12 em octal. O 12 em octal é o correspondente ao número 10 em decimal, e o 12 ele está na base 8. E para finalizar, o hexadecimal, que é o número 10 em decimal, ele está na base 16. Então, o A na base 16 corresponde ao 10 em decimal. Mas, como, por exemplo, se eu pegasse esse número aqui, 1010, como eu ia transformar ele para decimal? Como é que eu vou saber qual é esse número aqui em decimal? Eu só peguei o número 1010, mas eu queria saber como é que ele é nos números que a gente utiliza no dia a dia. Você vai pegar, no caso, um número 1010, no caso em binário, então na base 2. Aqui eu vou estar vou estar dividindo, no caso, cada caractere desse número. Então vou separar o 0, 1, 0, 1. E vou começar do menos significativo, importante. Esse lado aqui, o lado direito, o último número sempre é o menos significativo, e o mais significativo é o do lado esquerdo. O último número do lado esquerdo. Ou o primeiro número do lado esquerdo, desculpa. Sendo assim, aqui temos essas divisões, você pega cada número dele, como ele é em binário, você vai levar cada número à base 2. O menos significativo, ele vai ter 2 elevado a 0, depois o mais significativo desse daí vai ser 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, e assim sucessivamente, infinito, né? Mas aqui, como o meu número só trabalha só com esses 4 caracteres, eu vou dizer que daqui para frente é tudo 0, então não tem nenhuma significância para mim. Eu vou trabalhar só com esses 4 números, então vou usar só esses 4 números, sempre 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Se tivesse mais um, eu ia colocar 2 elevado a 4. Se tivesse mais um número, 2 elevado a 5, e assim sucessivamente. Agora, eu vou estar fazendo uma seguinte conta. Eu vou pegar eu vou fazer uma conta de cada um que está nessas barragens. Cada caractere eu vou fazer uma conta diferente. E depois eu vou somar todas. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a 0 vezes 0. É assim que eu faço a conta. Depois eu vou ter 2 elevado a 1 vezes 1. Depois eu vou ter 2 elevado a 2 vezes 0. E por fim, 2 elevado a 3 vezes 1. O que ocorre? Aqui eu estou fazendo a conta, 2 elevado a 0. Sempre eu vou ter que fazer a soma de um caractere com outro. É isso que vai separar eles. Então, vai ficar 2 elevado a 0 vezes 0, mais 2 elevado a 1 vezes 1, mais 2 elevado a 2 vezes 0, mais 2 elevado a 3 vezes 1. Por que 0? Por que 1? Porque é o correspondente aqui, ó. 2 elevado a 3 tem 1 aqui, então vou multiplicar por 1. 2 elevado a 2 tem um 0 aqui, então vou multiplicar por 0. Agora, fazendo aqui, 2 elevado a 3 é 8. Então, eu vou ter 8 vezes 1. 2 elevado a 2 é 4. Então, eu vou ter 4 vezes 0. 2 elevado a 1 é 2. Então, eu vou ter 2 vezes 1. E para finalizar, 2 elevado a 0, aqui eu errei, mas aqui o certo é ter 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, com exceção de 0 elevado a 0, que é igual a erro. Tem alguns matemáticos que falam que é igual a 1, tem alguns matemáticos que falam que é igual a 0. Então, para ficar no meio termo assim, segundo normas da ciência, o CI, eles classificaram que 0 elevado a 0 sempre é erro, não é nem 0 nem 1. Mas aqui agora eu já substituí, já fiz já o que era elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Agora eu vou estar fazendo as multiplicações de cada número desse e vou estar somando os resultados. 8 vezes 1, 8, 4 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 0, 1, no caso aqui seria o número 1. 1 vezes 0, 0. Aqui simplesmente faço a conta,
Deu 10. 10 na base 10. Não podemos esquecer essa base, que é a base 10. Mas aí você acaba perguntando, e agora qual... Eu tenho um número... Descobri como é que eu vou fazer a transformação de binário para decimal. Mas como que eu faço agora a conversão de decimal para binário? A conversão de decimal para binário ocorre da seguinte forma. Você vai pegar um número decimal, ou seja, 10 na base 10, e eu vou dividir esse número. Vou fazer essa divisão e toda vez que eu vou dividir, eu vou pegar o resultado que for dado e que restou. Como, por exemplo, 10 na base 10, que é o exemplo que a gente está usando aqui nessa aula, mas pode ser substituído por qualquer outro número. Então eu vou ter 10 dividido por 2 igual a 5, sobra 0, não sobra nada. 10 dividido por 5, na verdade, daria 2,5. Mas como a gente está pegando só números inteiros, como o que importa para a gente é a sobra, então a gente vai pegar a sobra inteira. Não vamos pegar 0,5, 0,25, a gente só vai pegar só os números inteiros. Então, no caso, vai sobrar 1 e 5 dividido por 2 vai dar 2. Na verdade, daria 2,5, mas eu vou trabalhar só com o número inteiro, então vai sobrar 2. Agora, 2 dividido por 2 não sobra nada, e 2 dividido por 2 é 1. Eu vou pegar todas as minhas sobras, ou seja, 0, 1, 0, e esse 1 aqui que é o último resultado. E vou fazer a leitura de baixo para cima. Ou seja, então minha resposta vai ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então 10 é igual, 10 em decimal é igual a 1, 0, 1, 0 em binário. Essa daqui é uma forma de descobrir qual o número que vai estar qual número em decimal transformado em binário. Você pode fazer isso com qualquer número. Se você quiser fazer um exercício aí na sua casa, coloca o resultado aqui nos comentários. Mas faz o 18. Faz o número 18 em decimal ser transformado em binário. Eu vou estar colocando resultados aqui nos comentários. Espero que você tenha acertado. Hein? Como você vai transformar o 18 em binário? Essa aqui foi a nossa primeira aula. Na próxima aula eu vou estar... no caso aqui é a nossa segunda aula, mas é classificado como aula 1. Na próxima aula eu vou estar demonstrando como é que faz a transformação de decimal para hexadecimal. E nossa aula de número 3 vai ser de decimal para octadecimal. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo. Peço para dar um joinha, por favor. Tchau, tchau e bons estudos.